Há aqui uma nota que eu também gostava de ter a vossa opinião. É assim, por práticas de atos de racismo em círculo desportivo, no último ano foram condenadas pelo menos 3 pessoas, já de acordo com a nova legislação. Uma apanhou 1.500 euros de multa, outra 850 e outro 750. Isto pelo que está em vigor, provavelmente, mas com o do Instituto Português de Juventude e Desporto, que tem agora a tutela e que há agora um órgão novo, mas já... Ou seja, não são, digamos que não são altamente dissuasoras estes montantes. Não. Para grandes males, grandes remédios, não é? E o medo guarda a vinha. Pois, exato. Eu acho que mesmo não estando previsto, e portanto vão estar a salvo disto, os clubes têm de ser responsabilizados como são nas competições da UEFA e da FIFA. E tem que se rodear, porque isto não é um trabalho apenas dos clubes, não é um trabalho apenas do Estado, não é um trabalho apenas das autoridades. Tem que ser um trabalho em conjunto, muito bem programado, muito bem, porque não basta, como hoje ouvi o oficial da PSP dizer, levamos-los a tribunal, eles estão punidos, mas no fim de semana a seguir já estão no estádio. Não pode, tem que haver formas consequentes. Ou seja, está tudo inventado. Pois está. Vocês não querem. Vejam o caso do Sporting, que é um clube que todos os vezes que joga em casa hoje arrisca-se a ter problemas sérios por causa dos tais 3 ou 4 ou 6 mil que acham normal e acham aceitável como modo de contestação agredir ou pontapear um homem acompanhado por uma filha de 16 ou 13 anos e depois dentro do próprio campo não tem só uma atitude autofágica, tem uma atitude masoquista que é em relação negativa. O Sporting tem esse problema de todos os... Houve um facto que aconteceu estes dias que a mim me calou muito fundo e vou escrever sobre isso, se Deus quiser, para a próxima sexta-feira, que foi o jogo entre o Sporting e o Benfica de meninos pequeninos. Aquilo para mim o expoente máximo do que deve ser da atitude dos miúdos, porque... E depois não é só a pessoa dizer que não foi mão, é o carinho com que os adversários saudaram os meninos. Se calhar houve alguém que na bancada que achou mal. Que isso é que é dramático, para ganhar a qualquer custo. Mas o que ficou daquilo, e foi pena que isto tivesse sucedido, porque realmente isto vem abafar, mas eu não vou deixar em coisa, porque é a antítese, portanto, é a total antítese. Provavelmente a imagem mais bonita do Euro 2016 é um miúdo. Olha, o miúdo com o francês. A confortar um francês no fim do jogo. É verdade. Ele está, e depois volta e dá-lhe um abraço. Ele vai dar um abraço e o miúdo tem 10 anos, 11 anos. Eu acho que tem uma carga emotiva mais forte porque é em jogo. Pois é. É em jogo e mais ainda, a imagem, vendo na televisão, a ilusão óptica dá-nos mesmo ideia que é com a mão. Exatamente. A ilusão ótica, é tal e qual. Ele vê o adversário a chorar e perante as lágrimas do adversário ele toma a atitude de dizer ao árbitro não, ele porque foi é verdade. É isso. É verdade. E esse fator para mim... Mas será este um ponto em que os clubes vão ter a mão na consciência, vão despir a clubite e vão criar regulamentos que os salvem? Exatamente. Este caminho é um caminho da perdição. Que podem ganhar pontualmente, mas no fim do dia vão de vitória em vitória até a derrota final. Exatamente. Mas é isso, José Manuel. Tu tocaste no ponto, porque é exatamente aquilo que eu dizia há bocadinho quando fazia aquele paralelismo com a Rose Parks. O que nós precisamos é de um Martin Luther King no futebol que leve o futebol todo ele para um lugar mais decente, para um lugar mais... Se os clubes não pensarem que existe um bem superior, mesmo no interesse deles, é na indústria do futebol. No interesse da indústria do futebol. E que assim estão a matar a galinha dos ovos de ouro. Claro. Literalmente. Eu vou dar um exemplo que, a propósito desta, que eu acho que nós estamos cada vez mais agressivos, mais intolerantes e mais violentos nas coisas que dizemos. E é culpa que eu também às vezes digo aqui coisas muito violentas. Tu não és dos piores. Mas não me esqueça que lembras-te quando o Bruno Lage apareceu e aquele discurso dele encantador, quase romântico, e atrevia-se a elogiar o Porto e o Sérgio Conceição. Eu lembro-me, não foi publicamente, mas lembro-me figuras fortes, no Benfica a terceira disse, isto é um menino, não é, e com estes gajos não se pode tratar assim, este gajo tem que ser mais mas duro. Mas ele é que está dentro da razão. Ele é que está dentro da razão. Mas o problema é que no futebol só tem razão quem ganha.
Eu sei. É um drama. Mas é um drama. Mas eu lembro disso. Não podemos ter essa perspectiva tão romântica e tão poética da coisa. Não, mas ele dizia coisas que nós ficávamos espantados. Este está a dizer, está a elogiar o Porto. Sim. Foi tolerado. Agora imagina num contexto diverso. Mas André, mesmo assim, mesmo não tendo, indo para aquele lado mais negativo da clubitização mais perversa, ainda ontem, nas reações, toda a gente teve reações ao caso Marega. O Benfica também teve reações ao caso Marega. Acho que não foi feliz a reação do Benfica. O Benfica coloca um vídeo a dizer não ao racismo, que é óbvio que todos nós sabemos que o Benfica é um clube, uma instituição, que até em nome da sua história, em nome dos seus valores e dos valores que fizeram a sua história, é um clube antirracista. Mas limita-se a meter aquilo que sem uma referência à palavra Marega. Ponto. Exatamente. Isso foi isso que faltou. Devia ter nomeado. Não ficava nada mal. Esse lado bom do Laje, esse lado bom do Laje, se calhar acabou por ser condicionado pela postura e pela atitude dos departamentos de comunicação que, no fundo, levam o futebol não é o lado bom, é o lado normal. É o lado das pessoas normais. Mas depois é condicionado. É o lado das pessoas normais. É condicionado por este tipo de atitudes, são atitudes que se soltam dos departamentos de comunicação onde não há, e aqui são todos iguais. Aqui não há. Mas os departamentos de comunicação, eu acho que isso são todos iguais. Então, Benfica, Porto, sobretudo Benfica e Porto, são iguais. Mas não são os departamentos de comunicação. Eu acho que isso é um eufemismo do Sporting. Não sei se existe. Não, mas isso é um eufemismo perigoso. Mas o Sporting deixou marca no tempo de deixou. Não, sim, deixou. Não, mas eu estou a dizer agora. O que o André ia dizer, nós já tivemos esta conversa aqui no estúdio, portanto eu sei, é assim, porque realmente os diretores de comunicação não existem. Claro! Eles são. Funcionam como porta-voz. Quem é responsável do clube? O que aquilo que eles dizem. Se o clube não vai desmentir. Claro! Está vinculado. José Manuel, por isso é que eu temo. Claro! Ainda é mais perverso. Eu temo é que os clubes, só por si, não sejam capazes de inverter a situação. É aqui que se justifica, a meu entender, a intervenção absoluta, determinante do Estado. Pois os clubes por si não eles já se viu. Há anos que já se viu, infelizmente, Sérgio, não sabem defender a única coisa que eu posso dizer é que concordo consigo sem restrições. Porque há momentos na vida, no contexto global das sociedades, em que é menos Estado, melhor Estado. Aquela parangona extraordinária. Menos Estado, melhor Estado. E depois deixa-se muitas vezes aos setores socioprofissionais o poder de se fazer autorregulação. Mas nós já vimos que em muitos setores da vida da sociedade a autorregulação não funciona. Porque as regras começam a ser puxadas para aqui. Tem a obrigação de zelar então aí é que o Estado, pela segurança de pessoas e exatamente. Porque aqui é que está em causa. Não há que ter vergonha, contrariamente ao que aparece muita gente a dizer, talvez por influência de canais que eu não assisto, portanto eu estou à vontade, não assisto. Às vezes fazer zapping vejo. Mas há pessoas que têm vergonha em se mostrar amantes do futebol, porque dado o espetáculo deplorável que acontece diariamente, em que as discussões, não é para estar a fazer a apologia deste programa, isto aqui é uma discussão séria, agora fazer discussões, como a gente às vezes assiste, ou porque é o penalti, é a mão, eu hoje nem vou ver, mas eu faço ideia hoje eu faço ideia. O que é que vai ser o Charivari todo o tamanho. Os teus são mais racistas que os meus. Exatamente. Vão buscar fatores. Isto que vocês acabaram de dizer, lembrou-me uma coisa, o Zé vai ter de me ajudar. Quem é que disse aquela frase fabulosa de que o futebol é mais importante das coisas menos importantes da vida? Foi o Saki? O Arrigo Saki, sim. Pronto. O futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Não é. Eu acho que já não é. Porque era só nesse sentido que eu ia dizer. E para fechar aqui este ponto... O resto é sociedade. Não, o resto é civilização. Eu acho que já não é. Sabes porquê que não é? Porque eu acho que o futebol é cada vez mais o reflexo da sociedade. E sendo o reflexo da sociedade, é um fator de melhor sociedade. E, portanto, através do seu mimetismo... Honra à FIFA e à UEFA, que tantas coisas fazem mal. E tem combatido brutalmente. Têm sido umas entidades absolutamente responsáveis de há muitos anos esta muitos parte. Anos, não é só do tempo de Lennart Johansson e do tempo de Blatter. É verdade. Quando começam a aparecer aqueles anúncios incríveis... O que eu queria dizer, que já não é das coisas mais importantes, é das mais importantes, é que pelo seu reflexo de sociedade e sobretudo por ser, ou poder ser o fator de uma sociedade melhor através do seu mimetismo, e pode, se o futebol for o melhor de si, eu acho que o futebol tem esta responsabilidade de ser cada vez melhor. E o ser cada vez melhor só pode sê-lo
se nós defendermos o futebol. E defender o futebol é defendermos que atos como este do Marega tenham consequências. E as consequências sejam consequências... E consequências a sério. E quem for apanhado a fazer o U e as macacadas... Exatamente. Por isso, isso não é gente do futebol. Responsabilidade individual. Eu também André, não é gente às vezes é responsabilidade individual. Assim, eu pergunto assim, ok, que culpa é que o Vitória Sport Clube tem? Exato, é o que eu estou a dizer. Às vezes... Que culpa é que tem? Sabes, a única culpa, se calhar, aí é uma culpa induzida, que é um clube que tem um presidente que, depois daquilo que aconteceu, tem as declarações que tem e que tem uma claque, que ainda é mais... Tem um presidente da Assembleia Geral que tem as declarações que tem e depois tem uma claque que faz um comunicado dos mais execráveis possíveis, é um clube que tem de se responsabilizar também. Mas é assim, mas tu não podes responsabilizar este... moralmente. Não, tu não podes responsabilizar este e não responsabilizar os outros. É isso, é o que eu te estou a dizer. Ou tornas todos os clubes responsáveis. Sim, é só moral, porque não pode, não. O regulamento há uma não presunção. Há uma presunção. Não, mas é assim, mas tu na UEFA não é só moral. Sim, é logo. Na UEFA é logo. Eu já ouvi alguns dizer que já ouvi uns que o Vitória de Guimarães vai, como não é grande, como não é absolutamente intocável, vai ser brutalmente penalizado, vai servir de exemplo. E se calhar... Não, quando há uma invasão de campo, os dirigentes do clube tem mesmo de ser. não estão intimamente ligados a uma invasão de campo. No entanto, o clube não deixa de ser punido com as invasões de campo. Agora passou-me uma ideia... E isto sem a violência física é uma invasão de campo. De certa maneira. Não é? Sim. Abstraindo a parte física. Já sei o que é que eu ia dizer. Isto também vai implicar outra coisa, que nós já falámos, e um bocadinho, como diziam os franceses, à vol do oiseau, mas eu penso que isto vai implicar outra coisa, que é a alteração da estrutura organizacional dos clubes, mais tarde ou mais cedo. Porque tem que ser... Eu estou-me a lembrar do basquete norte-americano. Vocês já repararam uma coisa? Uma cidade violenta, como é a cidade dos Estados Unidos, num jogo de basquete, daqueles mesmo de final, não tem policiamento à volta, tudo ali em cima. Tudo tranquilo. E também aí não há racismo. Pois não. E quase todos os jogadores são... Porquê? Porque há uma concepção do jogo que, para além do jogo em si, tem uma concepção também de negócio. Sim, mas claro. Há uma coisa, isto agora lembrei-me, não é só o basquete, é o futebol americano. Aliás, há uma história fantástica em relação aos Patriots, e há 2 anos, há um jogo dos Patriots, na altura em que os Patriots estavam a lutar mais uma vez pelo título, em que um adepto, um jogador, vai festejar um ensaio para... Touchdown, não é um ensaio. Eu portugalizo tudo isto. Para a bancada, um dos adeptos dos Patriots atira-lhe com a cerveja que tem no copo que o atinge na cara. No dia seguinte, o clube vai às imagens de televisão, identifica o adepto e penaliza o adepto. Não sei se estou se foi esta a pena, se foi 5 anos, mas dá-me ideia que foi 5 anos de demissão de entrada no estádio do próprio clube e banimento do adepto. Com os meios tecnológicos é possível. Isto tudo. Em relação àquilo que é fundamental. A defesa do negócio, mas não só a defesa do negócio, a defesa deste sentido. Há várias coisas que têm que ser defendidas. Deste sentido quase ético que o futebol precisa ter por ser aquilo que é. A grande frase do Presidente da Football Association, para a Thatcher, para a senhora Thatcher, que tira os seus hooligans dos meus estádios. É genial. E a senhora Thatcher, como gostava a direito, tirou mesmo. E não era politicamente correta, tirou mesmo. O Zé Manel jogou a um outro nível, que não foi o meu nível, obviamente, mas há coisas que são iguais, que é o momento do golo. Há momentos num jogo de futebol, por esta ou por aquela razão, quando as coisas estão equilibradas, a coisa está ali numa grande interrogação do resultado. O Zé Manel era guarda-redes, eu era defesa central, mas o golo é a catarse total. E às vezes os jogadores, quando fazem um golo, têm uma explosão, que é uma explosão irracional. E a gente sabe que é assim. Isto muitas vezes não é compreendido, é mal entendido. Agora, tem que ser profissional, no sentido... não é só da parte dos jogadores, é da parte dos dirigentes também, sobretudo, porque eu não aceito como é que um jogador, numa época, era idolatrado no Vitória de Guimarães e depois passa a ser odiado. E agora vou ser politicamente incorreto. Eu não percebo muito bem como é que um jogador marca um golo e não celebra. Também fica chateado. Não, às vezes porque era contra a equipa. Não tinha jogado. Mas eu compreendo. E o Marega até já fez isso. O primeiro gol do Marega pelo Futebol Clube do Porto, a Vitória de Guimarães, depois esteve em Guimarães, não foi festejado.
Pois o Rui Costa também jogava na Fiorentina, marcou com gol. E chorou. Isso não só não comemorou, como até chorou, não foi? Bom, nós já chorámos aqui o suficiente. Deixamos aqui umas pistas que me parecem interessantes. Quem viu o programa lá em casa terá ficado aqui com mais algumas coisas para pensar sobre esta matéria importante, não só para o futebol, mas também para a nossa sociedade. Agradeço-vos. Na próxima segunda-feira não há Tribuna de Honra. Voltamos de hoje a 15 dias com o nosso programa e fazemos votos que já com o António Bagão Félix já refeito e completamente operacional. Ficamos por aqui.